Bom, Vamos, amigos Henrique. internautas, estamos começando mais um Trabalhismo na História. E é uma série especial, que nós estamos falando de Darcy Ribeiro. E a nossa convidada hoje é uma convidada também muito especial, a senhora Ana Arruda Calado. Ela é de Recife, jornalista, escritora e educadora. Dona Ana, muito obrigado por nos conceder essa entrevista. Eu quero começar perguntando para a senhora como a senhora conheceu o professor Darcy Ribeiro. E é complicado, porque faz tanto tempo que eu não me lembro mais. Eu sei que o Darcy era muito amigo de amigos meus. Antes de eu trabalhar na Secretaria de Educação com ele, porque eu trabalhei com ele. Mas antes disso, ele frequentava amigos meus. Então, o Darcy foi amigo antes de ser chefe. Depois ele foi meu chefe. Então, é difícil dizer quando. Porque ele era amigo dos Werneck, do Moacir Neném Werneck, amigo de Calado. Antes de eu casar com Calado, ele era amigo de Calado. De forma que a data exata eu não sei. Agora, eu posso dizer que nós ficamos muito ligados quando nós moramos em Maricá, em casas muito próximas. Nós tínhamos casa, Calado e eu e Darcy, na praia de Cordeirinho. Então, as casas ficavam tão próximas que bastava uma andadinha. A gente andava um pouquinho, já ia visitar um, ia visitar o outro. Então, E era adorável. Então a senhora conhece o Darcy por intermédio de amigos, de amigos conhecidos, né? Depois a senhora vai Aham, trabalhar com ele e também é uma vizinha dele em Maricá, é isso? tá. Mas, se você me permite, eu queria falar um pouquinho sobre Maricá, porque lá é que Darcy se mostrava. Como é a casa de praia, todo mundo fica mais solto, né? E Darcy não precisava de muito para ficar solto. Nós tivemos momentos adoráveis lá na casa de Maricá. Um, inclusive, eu quero contar, porque mostra um pouco o jeito de Darcy. Estava eu e Calado sós na casa, não tinha nenhuma visita, nenhum amigo lá na casa, nem parente. Quando eu chego à porta para ver o mar e vejo que a rede da varanda não estava vazia, tinha uma pessoa deitada. Eu fiquei amedrontada, olhei para trás, Calado vinha logo atrás de mim. Eu disse, Antônio, tem alguém na rede. Ele começou a rir, disse, Ana, é Darcy. Se levanta, rindo também, e diz assim, vocês não vieram me receber? Índio não pode ver rede que deita nela, assim eu fiz. Não tinha cerimônia Então, nenhuma o professor Darcy, né, dona Ana? não, ele dizia logo, índio não pode ver rede, quer dizer, ele se assumindo como índio. E foi uma visita agradabilíssima, como sempre, mas quer dizer, eu gostei muito da frase dele: índio não pode ver rede que deita nela. Né? Mas, sim, você quer E perguntar agora, alguma coisa? Maricá era o Pergunte, grande por favor. refúgio do Darcy, né, dona Ana? Era onde ele descansava, tudo. E aí ele encontrava os amigos. Como é que o Darcy era diferente em Maricá? Ele se soltava, era o refúgio Não, dele. eu acho que Darcy não precisava de local nem de panorama para se soltar. Eu vou contar um Réveillon que nós passamos juntos em Maricá. O Ricardo Cravalbim, que é um pesquisador da música popular, tinha casa também ali na Praia de Cordeirinho. E no verão de 1982, ele resolveu fazer um Réveillon, uma festa para nós, para Darcy e para Caladio. Nós fomos à casa dele, foi divertidíssimo, aquela, enfim, festa. Quando chegou perto de noite, fomos todos para a beira do mar, né? Quando alguém gritou meia-noite, Darcy tira o cinto, arreia as calças, tira as calças e entra no mar. Nós começamos a rir, mas a mulher dele, ele estava casado então com a Claudinha, que era muito jovem. A Claudinha ficou em pânico. Darcy, vocês
Estou lhe procurando, que apareceu um holofote, por acaso, no mesmo momento, que ficou rondando assim a praia, mas era um holofote da própria cidade de Maricá. E a Claudinha dizia, Darcy, estou lhe procurando. Porque naquele momento ele era vice-governador e Brizola estava viajando. Então, na realidade, ele era governador em exercício. Então, a Cláudia ficou assustadíssima de o governador ser apanhado sem calças dentro d'água. Ele ria muito quando ela disse, por favor, Darcy, ele ria e disse assim, pois se me acharem, vão me achar feliz da vida e desejando feliz ano novo para todo mundo. Mas Darcy Era era assim. terrível, né, dona Ana? Não, terrível. Agora, ficava aborrecido, é claro, com as mazelas do Rio de Janeiro, as mazelas do Brasil. Aí ele ficava sério e muito aborrecido. Mas na intimidade, como amigo, ele era realmente adorável. E ele era muito contador de história ou não? Nas reuniões, com os Contador de amigos? história? É, Não, ele contava mais muito coisa de índio, ele gostava muito de falar dos índios, porque Darcy foi um grande antropólogo, né? sim. Eu, inclusive, não tenho meios de julgar isso, porque eu não sei nada de antropologia. Mas ele era um grande antropólogo e e ele gostava muito de narrar contatos dele com os índios, gostava muito. Inclusive, ele não sabe, mas ele me foi um incentivador da minha atual atividade, porque eu agora escrevo livros, biografias de mulheres. E uma das biografias, dá para ver aí? Ah, dá para ver. Que foi uma grande companheira do Darcy durante muitos anos. Muito boa companheira. E quando eu comecei a pesquisar Berta, todo mundo dizia assim, ah, mulher de Darcy, né? Mas eu insisto, Berta foi uma excelente mulher, apaixonada por ele, figura muito importante para o Brasil. Não foi só a mulher de Darcy Ribeiro. E a outra biografia, da Maria Ieda, que também trabalhou com ele na implantação dos CIEPs. Sim. Os CIEPs foram, para mim, a maior obra de Leonel Brizola no Rio de Janeiro, né? E Brizola teve essa coisa fantástica. Foi o único político brasileiro a ser governador de dois estados diferentes e por eleição. E foi excelente governador no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Agora, No Rio de nessa Janeiro, biografia, ele. perdão, É, nessa biografia que a senhora fez da Berta, né, a Berta também é uma grande antropóloga, é uma pessoa de ciência, né? Me conte um pouco mais dessa biografia, dona Ana. O que traz de revelador essa biografia da senhora Berta? Porque poucas pessoas hoje conhecem a Berta, e é uma das pessoas importantíssimas no estudo da questão indígena no Brasil, né? O que a senhora descobriu nesse trabalho? ela cuidava muito de uma coisa que poucos antropólogos cuidavam, que era da produção material dos índios, né? Os índios como produtores de cultura, mas cultura material. Então, a Berta tinha coleção de máscaras, coleção de artefatos produzidos por índios, e ela se especializou nisso, ela se diferenciou de outros antropólogos, inclusive de Darcy, que ela acompanhava tudo que Darcy fazia, e também da antropologia. Ela cuidava, ela datilografava, ela fichava os trabalhos dele, mas tinha os próprios trabalhos. Ela tinha os próprios trabalhos e ela se dedicou mais a isso, à cultura, vamos dizer, material dos índios. Berta era judia, de uma família, né, era uma pessoa muito sozinha, muito triste, daí a paixão, eu ia dizer desmedida, nenhuma paixão é desmedida, mas ela tinha uma paixão desmedida por Darcy, né, porque ela tinha tido a infância triste e uma vida muito ainda com aquele passado de judia, de família perseguida muito próximo. Então, ela realmente era uma figura. Eu frequentei a casa de Berta e, quando ela ficou doente,
e Darcy também, os dois ficaram doentes mais ou menos ao mesmo tempo. Eu me lembro do encontro na casa dela, em que Darcy disse assim: Bertinha, vamos casar outra vez. Já passou tudo. Já, vamos lá, vamos casar. Ela disse, o quê, Darcy? 2 vezes eu não faço a mesma bobagem, não. E era apaixonada por ele. Mas, realmente, a ideia de novo casamento, e era brincadeira dele também, porque os dois já estavam doentes, os dois já estavam com idade. Mas, quer dizer, eles voltaram a se dar. Eles nunca deixaram de se dar bem, mas na velhice eu acompanhei. Eu ia à casa de Berta de vez em quando e Darcy aparecia lá, e era uma alegria. Agora, são dois grandes intelectuais, principalmente na área da antropologia, né? Tanto o professor Darcy Ribeiro como a Berta, né? A senhora que conviveu com eles, um completava o outro intelectualmente? A senhora faz essa avaliação ou não? Ou são Não, ramos diferentes? não, eu acho que eles faziam caminhos diferentes. Um completava o outro no sentido pessoal. Ou melhor, Certo. Berta completava Darcy, porque ela era bem cuidadora dele, né? Mas, do ponto de vista intelectual, acho que não. Acho que ela encontrou o caminho dela, embora na antropologia também, mas encontrou o caminho dela. Certo, certo. E a outra biografia que a senhora nos apresentou foi de uma das pessoas que trabalharam muito tempo com o Darcy Ribeiro, né? A Ieda, né? É, A senhora Ieda pode falar um Linhares. pouco dela? Ela, claro, eu adoro Maria Ieda, quer dizer, fiquei adorando ao escrever o livro, que a gente mergulha tanto da pessoa que a gente começa a gostar também. A Maria Ieda participou da exatamente da implantação do CIEPS, né? Para mim foi a grande obra de Brizola no Rio de Janeiro. Ele tinha aquela coisa de menino pobre que queria uma escola igual a dos meninos ricos, uma escola completa, e Darcy criou para, vamos dizer, alimentar não, atender a este desejo de Brizola, criou os CIEPs, com a ajuda de Niemeyer, que foi quem fez o projeto, né? E é curioso que meu irmão mais novo, José, participou do projeto do CIEPS com a parte, ele era de educação física, e ele, então, via a questão dos locais de educação física, esqueci até o nome da coisa, dos pátios, né, das quadras. Quadras. As quadras. Quadras. E é engraçado que Darcy não tinha o menor interesse em educação física. Então, ele dizia assim para o meu irmão: essas suas ginastiquinhas, não me interessa. E meu irmão ficava tentando convencer ele que a educação física era importante para as crianças, mas ele não acreditava. Não. Ele dizia, essa ginastiquinha não me interessa. Ele era cheio de Agora, a senhora trabalhou certezas, né? com o professor Darcy Ribeiro na Secretaria Extraordinária, na implantação do CIEPs, nesta época? Não, não, ainda não estava, porque o CIEP ele começou a fazer depois, tanto que eu não participei da feitura dos CIEPs. E na secretaria, quando eu trabalhava com ele, era engraçado, porque ele me chamava de Ana Trotska. Ana Trotska, e algumas funcionárias lá não entendiam, e diziam assim, seu nome não é Ana Ruda? Por que ele chama de Ana Trotska? Não entendiam nada. Mas Darcy fazia de propósito para marcar a diferença de ideologia, porque ele era comunista, marxista. Sim. E eu não era, eu tinha até uma certa desconfiança do Partido Comunista. Então ele brincava comigo, porque eu era de esquerda, mas ele era trotskista. Então mas me chamava em todo lugar, Ana Trotsky, Ana Trotsky. As pessoas ficavam espantadas. Era outra marca dele, muito engraçada. Era um pouco para ele marcar que ele era marxista, então, Ana Trotsky. Agora, é interessante a senhora falar isso sobre a questão que o Darcy era marxista, né?
Porque nos estudos antropológicos do Darcy e tudo, ele faz um recorte sobre a questão da América, para depois terminar no povo brasileiro, né? E, de uma certa forma, ele dialoga com o Karl Marx, né, divergindo e convergindo em alguns pontos. Né? A senhora identificava esse diálogo do Darcy com o marxismo na sua obra? Na obra da Darcy? É, Não, engraçado. Porque ele podia dialogar intelectualmente, mas, na sim. realidade, ele pertencia ao Partido Comunista. No Ele começo da era, juventude em São Paulo. ele era obediente ao Partido Comunista. Daí, quem Certo. divergia, ele chamava de Trotsky. Agora, nessa secretaria que a senhora trabalhou, os CIEPs também eram feitos nessa época, né? E como é que como é que o Darcy acompanhava essa questão do grande projeto do governo Brizola e também da vida do Darcy, né, como secretário? Como é que era o acompanhamento da secretaria sob a supervisão do professor Darcy Ribeiro na construção das escolas, na manutenção do Era, projeto educacional? era total, porque ele era, não esquecer que, do ponto de vista de pedagogia, Darcy era um seguidor do Anísio Teixeira. Então, ele considerava que os CIEPs eram o que Anísio Teixeira tinha feito as escolas Parque, e o CIEP seria uma rememoração ou um aperfeiçoamento daquela escola que Anísio Teixeira tinha imaginado. Então, Darcy foi o tempo todo, do ponto de vista de educador, ligado ao Anísio Teixeira. Inclusive, tem uma coisa que eu queria lembrar aqui, que é o seguinte: a Lia Faria, que também foi secretária de Educação do governo, fez uma tese de doutorado chamada Diálogos entre Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro. E depois, a Lia teve uma ideia que eu acho genial. Ela juntou em uma mesa Darcy Ribeiro e Paulo Freire, que já era outra linha de pedagogia, né? Gênio, maravilha, eu adoro Paulo Freire, mas era outra linha. Então, eles fizeram o CIEP Crítica e Autocrítica, foi o título da mesa, que reuniu Paulo Freire e Darcy. E a Lia deu um nome genial a isso, deu o nome de Encontro das Águas, porque eles querem igual aos rios Solimões e Negro, que eram dois grandes rios, mas que formavam o Amazonas, o maior rio do mundo. Então, ela dizia assim, eles pensavam diferente. Na realidade, tinham as mesmas utopias. As utopias eram as mesmas. É muito bonito isso, né, da Lia Faria. Foi também uma boa secretária de Educação do Rio de Janeiro. E o Darcy era muito amigo do Paulo Freire, né? Eles Muito. trabalharam, inclusive, no governo do Jango juntos, né? O Darcy como chefe da Casa Civil, o Paulo Freire na questão da alfabetização. Eles eram muito amigos, né, dona Ana? Tanto o Darcy quanto o Paulo Muito Freire, bom, né? Paulo. Paulo Freire, para mim, é um dos grandes homens do Brasil, grandes pessoas que trabalharam e lutaram para o Brasil ser melhor. De Agora, a forma que senhora essa trabalha. comparação eu gosto do Rio Negro e Solimões formando o É até Amazonas. poético, né? Mas diga, Esse encontro, né, dona Ana? foi bonito. Certo. A senhora também trabalhou com o Darcy nas suas obras, né, como revisora, né, nos livros do Darcy. Como é que era o Darcy escritor? Como é que era a produção do Darcy? A senhora acompanhava um pouco isso? Não, eu acompanhei muito pouco desse autor. Agora, tem uma história boa, não sei se é conveniente, que é a seguinte: um dia lá em casa, nós juntávamos muitos amigos no terraço lá do nosso apartamento da Perana. Um dia estávamos todo mundo conversando, quando a conversa foi para a literatura, uma das amigas, que tinha muita intimidade com Darcy, tanto que fez essa pergunta, Darcy, você não se encabula de lançar Maíra depois do Guarupi de Calados?
Nós todos ficamos, eu fiquei tensíssima. Meu Deus, Gugu está exagerando. Darcy vai ficar danado da vida. Darcy levantou tranquilo, impávido, riu e disse assim, ô Guguta, que pergunta sua. Você não sabe que eu sou o Padre Nando? O Padre Nando era o personagem central do Quarupi. Quer dizer, ele imediatamente sacou isso. Eu sou o Padre Nando, para Agora, justificar. agora, o Darcy era um furacão, né, dona Ana? Ele era um homem de muito ativismo, muitas ideias, né? Como é que era esse ativismo intelectual do Darcy, esse monte de ideia que toda hora ele tinha? Ele era uma pessoa muito inquieta. Muito inquieta, inclusive era aflitivo. Né? Outro dia, eu conversando com um amigo que trabalhou com a Maria Eda, aliás, ele disse um dia da Cíntia assim, eu queria que você trabalhasse comigo. Ele disse, Deus me livre, eu ia ficar doido. Darcy tinha uma ideia atrás da outra, uma ideia atrás da outra. E ele era um furacão, né? Uma coisa complicada na natureza. Não era uma pessoa tranquila, nem um grande intelectual, mas inquieto, intelectualmente inquieto. Tanto que ele fazia uma coisa, fazia outra. Os próprios livros dele, né? Ele mudava muito. Ele não tinha uma linha de pensamento, ele tinha várias linhas ao mesmo tempo. E para trabalhar com ele, sendo um furacão desse jeito, devia ser muito complicado. Ou não era? Era. Não, depende, por exemplo, para mim não era esse meu amigo, porque ele também é pedagogo, coisa e tal, então ele me ajudou alguns encontros, né, ou desencontros. Para mim não tinha problema, porque eu era funcionária da secretaria, então eu agia como uma funcionária. Fazia aquilo que ele mandava com a maior alegria, porque sempre era engraçado, era interessante, e não criticava nem dentro de mim, nem na minha cabeça, as coisas que ele dizia, porque eu sabia que se eu criticasse, ele ia aparecer com 200 argumentos. Ele não aceitava crítica. Aceitava, engraçado, eu ia dizer, ele aceitava, mas ele imediatamente já mudava o rumo, já criava outras teorias para exatamente abafar a crítica que alguém fazia a ele. Ele aceitava, ele não era o vaidoso tolo, não. Ele era vaidoso, mas nada tolo. Porque o vaidoso tolo fica indignado quando é, né, Contrariado. contestado. Ele não, ele tinha tanta segurança que ele não ficava irritado quando contestado, não. Ele achava graça, como com o negócio de Gugu. Ô, Gugu, tá, que é isso? Eu sou o Padre Nando. Nós rimos muito com essa desculpa dele. Tá certo. Agora, o Darcy, evidentemente, um grande intelectual, tudo, mas político. E muitas das vezes na secretaria, como também no Senado, às vezes as coisas não davam certo. A questão de burocracia de Estado, essa coisa. Como é que era a reação do Darcy quando um projeto seu travava, não dava certo, por acontecimentos alheios à sua vontade? Estava furioso. Eu assisti várias fúrias dele, fúria mesmo, de bater na mesa, de xingar. Ele ficava furioso. Não por, como eu disse, não era por alguém ter contestado o que ele fazia. Isso não deixava ele furioso, mas por alguma coisa que ele considerava errada. Inclusive, eu tinha separado umas frases dele aqui, quando soube do meu, que mostra muito isso. Por exemplo, ele, ele fez aqui no Rio uma coisa maravilhosa chamada Encontro de Mendes, encontro de todos os professores primários. Foi uma coisa maravilhosa. E ele abriu dizendo o seguinte: que a universidade seja elitista é uma lástima, mas que a escola primária, mas a escola primária elitista é um crime. Quer dizer, ele não fazia por pouco, não, era um crime. E depois, nesse mesmo encontro de Mendes, ele falando.
sobre a escola pública, como estava, que era uma calamidade, estava uma calamidade, né? Ele disse assim: saindo da escola depois de 3 ou 4 anos de estudos, sem aprender quase nada, as crianças pobres levam consigo pela vida fora a humilhação do seu fracasso. Saem convencidas de que não aprenderam porque são menos inteligentes do que aquelas que aparentemente, nas mesmas condições, tiveram sucesso. Nossa escola tenta provar ao aluno pobre que ele é pobre porque é burro. Tem que dizer isso em reunião séria, num encontro de professores, é uma coisa forte, né? Quando, na verdade, é ela, a escola, que não lhe dá condições. Então, ele realmente... Por isso que a ideia do CIEP era tão cara a ele, porque ele achava que no CIEP o aluno pobre ia aprender, porque ia ter aula de arte, ia ter aula de música, ia ter espaço para o dia inteiro na escola. E realmente, né? Claro. Agora, a Se senhora for tocou seguir... num tema muito importante, que é o Encontro de Mendes, que mostra uma Ah, face muito democrática do Darcy na questão muito bom. educacional, né? Porque, diferentemente de outros governos, o Encontro de Mendes, né, é uma reunião, é o final de um grande movimento de discussão de educação no estado do Rio de Janeiro, que culmina no Encontro de Mendes, né? Essa é a face mais democrática da visão É. educacional do Darcy. Começou com 52 mil professores, terminou com 1.000, mas sempre eram eleitos os delegados da segunda fase, da terceira fase. Foi um encontro fundamental, fundamental. E a nota que foi redigida, que eu digo que foi assinada por Darcy Ayara Vargas, que era no momento a secretária de Educação, e a Maria Linhares, que era a secretária municipal. Agora, o Darcy tinha uma preocupação muito grande com a criança, né? Na questão do CIEPs, tudo, mas também tinha uma preocupação muito grande com a universidade. Ele é criador da UNB aqui em Brasília, né? Mas também criou a Universidade do Norte Fluminense, né? Numa visão completamente diferente das universidades tradicionais, que ele dizia a universidade do terceiro milênio, né? Como é que a senhora vê essa universidade do terceiro milênio saindo da cabeça do Darcy? O que ele falava desse projeto da Universidade do Norte Fluminense? Mas a Universidade de Brasília, ele fez muito com o Anísio, né? O Sim, Anísio participou do... Então, eu acho que ele aprendeu com o Anísio muita coisa. E dizia que tinha aprendido, ele não era bobo para achar que ninguém tinha ensinado nada a ele, não. Então, eu acho que a Universidade de Brasília foi um dos muitos projetos de Darcy. Darcy não se concentrava numa coisa só. Ele se concentrou um pouco nos CIEPs por causa de Brizola, porque ele prometeu a Brizola fazer 500 CIEPs, não conseguiu. E depois que acabou o governo dele, do Brizola e dele, e foi uma tragédia, porque foi uma... Acabaram com os CIEPs, né? Ainda tem CIEPs, mas eu acho que é só pro forma, porque não é o CIEP, assim, de jeito. Mas ele, como eu estava dizendo, quer dizer, a Universidade de Brasília foi muito conversada com o Anísio, e a Universidade Norte Fluminense, eu tenho muito pouca informação, confesso, confesso. Mas eu acredito que ele conhecia bem. Ele era professor de universidade. O professor conhece as falhas da instituição, né? A gente vai conhecendo as falhas da instituição. Nossa, eu trabalhei em várias universidades, como eu conheci. agora a senhora é educadora também, né? O Darcy tinha verdadeira obsessão pela educação, dona. Ele, pela educação, tanto da criança quanto de uma universidade, de, com a afirmação da nossa identidade, desenvolvimento. Era uma obsessão isso na vida do Darcy?
Porque ele era antropólogo. Quer dizer, dentro dele, o que mais funcionava era a missão educador. Por quê? Porque, claro, sem educação, como ele diz, aliás, no começo da nota de Mendes, eu vou pegar até aqui, que ele diz que uma das tragédias do Brasil, um dos grandes fracassos do Brasil como povo e como civilização, tem sido nossa incapacidade de criarmos uma escola pública honesta e eficiente. Quer dizer, você vê o que era o centro do pensamento dele o tempo todo, né? Quando ele via, por exemplo, um projeto do porte do CIEP ser desmontado, né, depois pelo governo Moreira Franco e sucessivamente, né? O Darcy reclamava, ele discutia esse desmonte do projeto dele, das obras dele. Substituía um trabalho por outro, mas não ficava parado na mesma coisa. Eu acho que também porque Brizola é que exigiu dele os CIEPs. Os CIEPs são, para mim, embora Darcy fosse um grande arquiteto, mas são um projeto de Brizola, né? Ele que quis os CIEPs, e Darcy resolveu fazer da melhor maneira para atendê-lo. Mas ele também mudava de... Não era obcecado, não. Mudava Agora, outra obra importante do de Darcy, que ideia só. fixa. Outra obra importante do Darcy é que só ele com o Niemeyer são capazes de imaginar é o Sambódromo, que é, na verdade, uma grande. São Ah, vários CIEPs, né? E o eu Darcy, adoro a ideia. né? Adoro a ideia. A senhora não participou desse momento? O que a senhora Não, não, via? não, não. Não. Certo, certo. Não, mas o sambódromo, eu frequentei muito sambódromo, eu adorava ir ver a escola de samba. Agora, o fato de botar o CIEP lá dentro o ano inteiro e no carnaval aquilo virar a passarela do samba é genial, é genial. É uma das ideias geniais dele. E até hoje ele é lembrado, né? Quer dizer, muita gente já esqueceu que foi ele, mas eu acho que sempre há alguém que diz assim, ó, ideia do Darcy, que foi ideia genial. E Sambódromo, o nome também é muito bom. Muito bom. Muito. E o Darcy adorava os desfiles, né? Ele sempre acompanhou os desfiles. O Darcy era muito festeiro, né, dona Ana? Ele adorava uma festa, né? Adorava, era festeiro, era festeiro, E ele era uma pessoa era festeiro. otimista. Otimista? Não acho, não, porque ele achava que os males do Brasil e do ser humano eram tão grandes que era difícil ser otimista. Ele tinha muitos ideais, isso é diferente. Ele tinha muitos projetos formidáveis, mas não era otimista quanto a realizá-los, não, porque ele achava que o ser humano era muito deficiente, o Brasil tinha essas terríveis coisas de incapacidade de criar uma escola pública, né? Os pobres do Brasil, só no governo Darcy, governo Brizola, depois o governo Darcy, é que realmente os pobres participaram do governo. Até então, os pobres não participavam do governo do Rio de Janeiro nenhum. Os pobres que eu digo são realmente os pobres, os meninos que não têm escola, os meninos que moram em favela, os meninos que não participavam. Certo. Depois o Darcy Então, foi ser. ele não podia ser, Certo. não podia ser otimista. Ele, como senador, como é que a senhora avalia a atuação do Darcy como senador? Bom, ele não abandonou as ideias dele no Senado, né? Isso é importante. Né? Nós estávamos dizendo, eu disse que ele pegava outro plano, mas não os mesmos ideais. Você vê que ele no Senado ele
batalhou pela educação, ele batalhou pela, né? Ele batalhou por um parlamento livre, porque o parlamento no Brasil é muito, ainda é, né, coisa estranha, muito pouco representativo do povo mesmo, do povo, né? E eu acho que ele percebeu isso, sabia isso, enfim, acho que ele foi um senador excelente, excelente. Eu sou fanzoca de Darcy. Tá. Agora, dona Ana, a senhora, como amiga do Darcy, a senhora e o esposo da senhora, né, também acompanharam a luta do Darcy contra o câncer, a luta pela vida do Darcy, né? E me conta um pouco como foi essa luta do Darcy pelo olhar de pessoas tão próximas do Darcy como a senhora e o esposo da senhora, né? Como é que ele... Ele era muito valente, né? Valente nesse sentido. Não se deixava, não churumingava porque estava doente, né? E depois o fato de a Berta ter ficado também, os dois trocavam quando os dois estavam mal, exatamente, estavam já mais velhos, os dois conversavam muito sobre as respectivas doenças, mas sem chorumingar, isso é que eu digo, entendeu? Ele dizia, ai, meu, tô com câncer. Não, ele dizia, acho que o meu câncer vai acabar comigo, mas quero acabar com ele antes. Ele falava assim, falava com muita disposição, entende? E realmente foi a morte dele. Darcy morreu 15 dias depois do meu marido. Foi uma coisa muito ruim para mim. E quando ele morreu, ele era acadêmico, né, da Academia Brasileira de Letras. E aí alguém me telefonou da academia, uma amiga minha, disse, Ana, nós combinamos que o Darcy vai ser carregado só por mulheres. Vamos pegar o corpo de Darcy na academia e vamos carregar só mulheres até o carro que vai levá-lo ao mausoléu. Você não quer vir, não? Não, não tem condição, né, minha filha? Levei meu marido ao mausoléu há 15 ou 10 dias. 10 dias. Ah, eu compreendo. Mas, de qualquer maneira, eu achei a ideia maravilhosa. Só mulher carregando o caixão de Darcy até o carro que ia levar ao mausoléu. Porque não falamos aqui do aspecto interessante da Darcy. Darcy era um conquistador, né? Era um Ele conseguiu conquistador. reunir todas as suas ex-namoradas num aniversário dele. Tem essa história, né? Eu acredito. Ele era um namorador, um conquistador incrível. E ele usava uma coisa que é quase feia. Como ele era estéril, Darcy nunca teve filho porque ele era incapaz Sim. de reproduzir. Ele usava isso naquele tempo que as mulheres tinham muito medo de engravidar, ele usava muito isso para conquistar. E o casamento dele, um aspecto interessante, que era o seguinte: a Cláudia era filha de uma excelente jornalista, Teresa Cesária Alvim, que era amiga lá de todo o pessoal, inclusive aquele Réveillon lá em Maricá, todo mundo ali era amigo de Teresa, a Claudinha era filha dela. Quando o Darcy começou a frequentar muito a casa de Teresa, nós pensávamos, oba, Darcy e Teresa, vai ser o próximo romance. Mas ele não estava interessado em Teresa, estava interessado na filha de Teresa. Com quem ele casou, um casamento ótimo. Mas essa história das namoradas do Darcy são histórias famosas, né? E ele mesmo se orgulhava disso, né? Ele contava isso com... Adorável. Ele era muito engraçado. Ele tinha um humor, por isso que eu digo, mesmo nas piores situações, ele tinha humor. Dona Ana, ele fugiu da UTI do hospital, né? Para ir para Maricá, né? Foi, Senhora, foi. como é que foi essa história? Não, ele apareceu lá e todo mundo sabia que ele estava internado. De repente,
Nós fomos visitá-lo nessa ocasião, né? Antônio e eu fomos visitá-lo. O Calado já estava meio ruim também. E ele disse: Ah, não aguento hospital, não. Hospital é insuportável. Eu queria ver o mar outra vez. Lá não tinha mar. E ele era teimoso É para se verdade, fugiu. cuidar, ele era muito Dengoso? teimoso para se Ah, cuidar, teimoso. de seguir orientações. Não, ele insistia na coisa dele, né? Quando ele tinha uma ideia, ele tinha, e não ia desistir só porque você era contra. Não, não. Mas eu não diria teimosia, não. Porque ele queria se dar bem com as pessoas o tempo todo. O Mas eu estou problema é dizendo esse. assim, com os médicos, com os seus tratamentos, ele seguia ou ele não seguia as coisas? Não, ele não era obediente. Isso ele não era, não. Obediente ele não era, não. Nada. Não. Me diga uma coisa, qual é a melhor lembrança que você tem do Dercy, dona Ana? Hein? A melhor lembrança, É, que a senhora tem do Dercy? olha, é realmente aqueles tempos de Maricá, em que a gente ia à casa dele, uma vez eu cheguei lá sozinha, inclusive, Calado estava trabalhando, eu aí entrei e... Não, Calado foi também, mas não entrou. Eu entrei. Calado, não, você vai entrando assim, eu digo, vou, caso assim eu entro. Aí entrei, ele estava com a pessoa de papéis no chão, coisa e tal, papapá, trabalhando. Eu disse, ô, Darcy, ele disse, cadê Caladinho? Ele perguntou, ele está no portão, mas ele não entra sem você dizer entre, não. Calado era mais formal, né? É. Aí ele disse assim: Não, eu estou aqui. Vem cá, me ajuda. Junta aqui esse papel. Então, isso dele ficar à vontade, eu disse: Tá, mas primeiro você chama calado, depois eu vou juntar seus papéis. Nós tínhamos uma intimidade boa, muito boa. Ele era genial. Me lembro dele sem parar. E ele era um amigo carinhoso com os amigos? Quer dizer, carinhoso a maneira dele. Hum. Ele, né? Por exemplo, era. Eu diria que carinho mesmo só com as mulheres. Mas ele era um... Era né, uma mulher. Mas era doce, era um bom amigo. Era um bom amigo para os amigos também. sério. A maior obra do Garcia, a senhora considera o CIEPS? Se a senhora fosse Ah, classificar... foi certo, certo. E a literatura dele eu não posso julgar, até gosto, mas não posso julgar. Mas ele escreveu muita coisa boa. E, e a antropologia também eu não posso julgar. Mas, do ponto de vista da educação, foi certo, foi certo. Foi pegar a ideia do Anísio, pegar a vontade do Brizola e executar. Isso, para mim, foi sensacional. Qual foi a última vez que a senhora viu o Darcy? Engraçado de lembrar. Eu acho que foi. Não, no hospital eu não fui, não, porque Antônio já estava muito ruim e eu estava só preocupada com meu marido. Então, eu não fui ao hospital vê-lo, não. A última vez, provavelmente, foi mesmo em Maricá. Foi em Maricá. Dessa vez que ele fugiu do hospital. Acho que foi a última vez que nós conversamos, uma boa. O que as novas gerações, a senhora destacaria? O que as novas gerações aprenderia com Darcy Ribeiro? Porque as novas gerações pouco conhecem, infelizmente, Darcy Ribeiro, né? O que a senhora acha que o Darcy diria a essas novas gerações? Primeiro, conheçam o Brasil direito. Segundo, amem esse país, mesmo com os defeitos que ele tem. Certo, certo. É, Dona né? Ana, hum,
não se tem hoje em dia é conhecer bem o Brasil e amá-lo com os defeitos todos que ele tem, as deficiências. Se a senhora hoje É. estivesse com o Darcy, o que a senhora diria hoje para o Darcy? Ô, Darcy, continuamos sem uma escola perfeita, as escolas continuam com deficiências, continuamos sem dar valor à cultura indígena. Olha o que a Berta e você trabalharam nesse sentido, mas não adiantou. Os índios começam, talvez, a ser agora, neste governo de Lula, a serem olhados direito. Mas começando, né? Enfim, eu diria a ele que ele ia ficar muito incomodado com as mazelas do Brasil. Agora, dona Ana, a senhora, para terminar, a senhora é uma escritora e com uma dedicação à biografia, né? E assim, como leitor, eu sinto muita falta, não existe uma biografia adequada ao Darcy Ribeiro. Falta isso na literatura brasileira, uma grande biografia desse gênio chamado Darcy Ribeiro. Falta, é uma pena. É uma pena que eu jurei que não faço biografia de homem, só faço de mulher. Porque as mulheres estão muito escondidas da história, então tem que revelá-las. Mas Darcy daria uma biografia fantástica. Tem uma biografia sendo feita. Eric Nepomuceno, O Eric está fazendo uma dele. tá, do Darcy. Soube disso pelo filho dele outro dia, conversando com o filho dele, ele disse, papai agora está dedicado a Darcy Ribeiro. Eric pode fazer uma grande biografia de Darcy Ribeiro. Dona Ana, eu gostaria muito de agradecer o tempo da senhora, essa entrevista que a senhora nos Imagina. concedeu, né? Quero deixar aqui aberto para a senhora, se a senhora quiser contar mais alguma história, né, do Darcy Ribeiro, porque é sempre uma delícia para a gente que não teve oportunidade de conhecer pessoalmente o professor Darcy Ribeiro, saber, né, do seu modo de vida, das suas, dos episódios de Darcy Ribeiro, né? Então, deixo aqui à vontade para a senhora. Bom, eu contei já os dois em Maricá, que eu gosto muito de contar, né? Ah, mas o Darcy, como chefe na secretaria, por exemplo, era uma pessoa, ao mesmo tempo exigente, ele conseguia ter esses dois lados. Ao mesmo tempo que era muito exigente, ele também compreendia as deficiências das pessoas. Ele nunca, por exemplo, chegava para um funcionário e dizia assim, você não entendeu. Não, ele disse assim, filho, será que você não entendeu o que eu falei? Entendeu? Era a maneira dele me faz falta. A maneira de um homem tão importante, tão cheio de sabedoria, lidar com as pessoas, porque ele gostava de gente. Ele gostava de gente. Isso, para mim, é fundamental. Porque tem gente que não gosta de gente, não. Eu conheço um bocado de gente que faz restrições às outras pessoas. Mas ele gostava das pessoas em geral. Então, isso era muito bom. Quando ele chegava num lugar assim, e tinha alguém que ele não conhecia muito, ele chegava perto, ele perguntava as coisas, enfim. E teve as duas mulheres que também eram assim, né? A Claudinha, que era um amor de pessoa, todo mundo chamava ela de Claudinha, e a Berta. A Berta era suave, talvez demais, que a Berta era triste. Isso Darcy não era. Darcy podia falar das coisas mais tristes, mas ele não ficava triste. É isso, eu acho que é isso que eu queria destacar nele.
ele sempre tinha ou uma piada, ou uma graça, uma coisa para desanuviar o ambiente. Ele não deixava nunca o ambiente ficar carregado. Isso era muito bom para a gente que lidava com ele. Tá certo. Muito obrigado, Durana, pela entrevista. Obrigada a você.